Bom dia a todas e a todos. Para quem não me conhece, sou o deputado Munir Neto e hoje coordenador da Frente Parlamentar do Audiovisual da Alerj. Vou fazer aqui minha autodescrição sem usar os microfones, para quem tiver alguma deficiência visual poder me localizar. Hoje eu estou vestido uma camisa clara, paletó azul marinho, uso óculos e tenho cabelo preto, mais uma vez sem pintar, hein? Sem pintar. Hoje estamos celebrando o Dia Nacional do Cinema Brasileiro, que foi no dia 19 de junho, e também 2 anos da atuação da Frente. Foi um período marcado por muito diálogo e algumas vitórias. Gostaria, nesse momento, de chamar para integrar a mesa ao meu lado, a minha amiga, minha parceira, minha colega, deputada estadual, Dani Balbi. Essa é a mulher da parte técnica aqui da nossa frente. Queria aqui convidar também, para fazer parte da mesa, a Gláucia Camargos, presidente do SICAV. Gostaria também de convidar o presidente da Rio Filme, grande parceiro das nossas discussões, Leonardo Ed. O Léo, desde a criação da Frente, que é o grande parceiro aqui conosco. Chamo agora outra grande parceira da Frente, a superintendente do Audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Taíla Borges. Taíla também está representando a secretária Daniele Barros, que infelizmente teve um imprevisto de última hora em seu retorno de viagem e não pôde comparecer. Pessoal, a Frente Parlamentar do Audiovisual tem por missão devolver ao nosso Estado o protagonismo econômico no audiovisual brasileiro. Artisticamente, esse protagonismo nunca saiu do Rio de Janeiro. Temos a segunda maior emissora de TV do mundo. Fomos responsáveis por 89% de toda a bilheteria do cinema nacional. Em 2024, foi um filme produzido e rodado no Rio de Janeiro que deu ao Brasil o nosso primeiro Oscar. A Frente construiu uma troca intensa com produtores, artistas, técnicos, exibidores, distribuidores, plataformas, coletivos, sindicatos, universidades e as diversas esferas do poder público. Assim atuamos, alinhados às demandas reais do setor. Aprovamos importantes leis que já estão em vigor. Aprovamos por unanimidade a cota de tela do Estado do Rio de Janeiro, pressionando a esfera federal a seguir o nosso exemplo.
Transformamos o Festival do Rio em patrimônio cultural do Estado. Um projeto de lei também aprovado por unanimidade nessa casa. Aprovamos o Programa de Apoio à Presença Fluminense em Festivais, uma ideia de minha querida secretária Daniele Barros, que à frente tornou realidade, e que vai possibilitar que produtoras premiadas estejam presentes para receber as homenagens a quem tem direito, seja no Brasil e seja no exterior. Percebo que a frente tem se consolidado como fórum permanente de articulação. Nela, todos sempre encontrarão um aliado. Diariamente aprendo mais sobre esse setor que encanta o mundo e que tem a capacidade de transformar mentes para melhor. E transformando mentes, transformamos o mundo. Ainda sei pouco. Sou um eterno aprendiz no audiovisual. Há quem diga que sou um sonhador, por acreditar firmemente que um dia o Rio será uma Hollywood. Talentos temos de sobra. O que precisamos é de políticas públicas eficazes. E continuarei sonhando e correndo atrás desse sonho, junto com vocês. Como disse Charlie Chaplin, enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. E no meu futuro, o Rio arrebenta economicamente no audiovisual brasileiro. Venham juntos sonhar e fazer acontecer com a frente do audiovisual. Que o futuro se faça presente já, agora. Obrigado. Agora nós vamos ouvir a mesa, e eu passo a palavra primeiramente à minha amiga, minha parceira, a deputada Dani Balbi. Olá. Bom dia a todas as pessoas presentes, é um prazer enorme estar aqui, não só na qualidade de deputada estadual, mas também na qualidade de roteirista, de trabalhadora do setor audiovisual. Então, eu estou nessa dupla representação, também de professora, formando as novas gerações, comemorando, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Nacional do Audiovisual Brasileiro. No dia 19 de junho de 1898, Afonso Segreto, chegando no Rio de Janeiro, faz o primeiro registro cinematográfico de que se tem notícia, filmado em terras nacionais, e a partir daí a gente comemora o audiovisual, o nascimento, o surgimento do audiovisual brasileiro. Não sem questionamentos, é verdade. Quem não conhece o célebre trabalho do professor Jean-Claude Bernardet, onde ele questiona, inclusive, o marco do nascimento do audiovisual brasileiro a partir desse registro que, inclusive, não se tem mais notícias, um registro que não foi preservado historicamente. E, obviamente, naquele período, no final do século XIX, início do século XX, não havia condições necessárias para que nós faticizássemos a cadeia do audiovisual, pensando em produção, circulação, e foi construído tudo isso por muito esforço de artistas que inventaram o audiovisual nacional, para além do amadorismo. Na década de 30, 40 e 50, nós temos as primeiras iniciativas de fôlego industrial. Então, Cinédia, logo depois a Atlântida e Vera Cruz vão construir essa cadeia do audiovisual e organizar para nós a possibilidade da gente atuar diretamente como produtores e fazer a circulação, construir as salas de exibição, efetivar a cadeia que caracteriza o funcionamento pleno do audiovisual. E isso é de suma importância. E por que eu digo isso? Porque o audiovisual ele foi se consolidando ao longo do século XX, e hoje ainda o é, como
o espaço de produção, não só de memória e registro, mas de, no presente, construção da nossa identidade nacional, através da mobilização dos frames. A velha equação que a gente conhece, ensina, e quem produz sabe, os 24 quadros comprimidos no intervalo de 1 segundo, que faticizam, que organizam, que entregam a possibilidade da gente ter cinema, são a operação mínima. Mas o cinema vai muito além disso, a gente sabe disso. O audiovisual, ele é a produção, mas ele demanda, ele imprescinde da exibição, da entrega, da distribuição e da circulação, não só em âmbito nacional, das realidades regionais, mas especialmente internacional. E, portanto, é uma arte que mobiliza tecnicamente um aparato muito específico. E é uma arte que tem um potencial enorme de convocar o reconhecimento imediato, justamente pela impressão de movimento, que é peculiar, único e exclusivo do cinema. Mas sendo essa arte que cria esse embasbacamento, essa estupefação, muito ligada à impressão de movimento, por conta da complexidade técnica e da tecnologia empregada, ela precisa ser produzida em demanda industrial. Então, é uma arte que nasce com uma tendência, uma vocação para a mobilização industrial. E quando a gente fala de mobilização industrial, a gente fala de emprego, de cadeia produtiva. A gente fala de trabalhadoras, de investidoras, investidores do audiovisual, que se arriscam nessa empreitada para consolidar um campo de atividade econômica que vai se consolidando dentro do ramo da economia criativa como dos mais expressivos, particularmente no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje corresponde por 89% das maiores bilheterias, dos sucessos de bilheteria, o estado do Rio de Janeiro. E há a lenda de que o céu, por conta da topografia do estado do Rio de Janeiro, da relação entre o céu, a iluminação e o solo, é o melhor lugar no mundo para se filmar. Com perdão de Hollywood, dizia-se isso de Hollywood também. Los Angeles, quando eles migraram da costa leste para a costa oeste, eles justificaram isso. Obviamente, a gente sabe que outras questões muito ligadas à perseguição, à formação de cartel, né, estão muito identificadas com a formação do cinema norte-americano, mas a justificativa mais bonita é essa, e nós, portanto, conseguimos desbancar, ou temos todas as condições de desbancar o predomínio, a hegemonia de Hollywood, por conta da nossa da topografia e do acidentamento aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas, brincadeiras à parte, para além da formação histórica e das disputas relacionadas ao sentido histórico da formação do audiovisual, nós hoje comemoramos esses mais de 100 anos de esforços contínuos e repetidos da formação e consolidação de uma indústria que emprega e que movimenta recursos muito significativos, numa indústria que precisa da atuação direta do setor público para desenvolver as iniciativas de investidores privados, investidores não estatais, para dar continuidade e equilíbrio para a sua atividade e para a consolidação de um ramo tão importante da economia criativa, como eu disse. Então, nos últimos anos, nós assistimos o êxito dessas companhias, mas assistimos também o seu ocaso. Quem não lembra, enfim, de como se consolidou o cinema independente, da Companhia Boca do Lixo, da contraditória iniciativa da Embrafilmes, que, apesar de cumprir um papel, às vezes, de regulamentação de conteúdo e censura, foi das mais exitosas iniciativas no período de interdição democrática da ditadura militar, no que se refere a investimento direto em companhias independentes, em exibição, distribuição, onde o cinema nacional se consolida e, especialmente, é responsável
pelos maiores e mais efetivos resultados de bilheteria aqui no setor. E, infelizmente, na década de 90, com uma política de desmonte das iniciativas, a gente tem toda a Embrafilme desmontada e as iniciativas e o aparato legal que lhe davam corpo também caducando. E, a partir daí, a gente começa um processo chamado processo de retomada do cinema audiovisual, que não é só ligado a uma nova concepção estética, obviamente, uma nova concepção estética, um momento de protagonismo das iniciativas independentes, mas é também ligado aos esforços do setor de reconstruir o aparato legal que possibilita a continuidade das nossas atividades aqui no Brasil de filmagem, com uma participação efetiva do setor público, desenvolvendo, dando os pontapés iniciais, fomentando as iniciativas do setor privado para consolidar esse ramo tão importante da economia criativa, que é o setor do audiovisual. E, a partir daí, a gente tem a criação da Ancine, do Condecine, depois Fundo Setorial do Audiovisual, e todas as legislações que vão garantindo com que nós tenhamos continuamente recursos para fomentar e desenvolver a indústria do audiovisual no Brasil. Não quero me estender, até porque mais para frente eu vou entrar nas especificidades aqui que o poder público estadual, especialmente a Assembleia Legislativa, tem feito, né, Munir? Mas tudo isso para dizer o seguinte: nos últimos 100 anos, pouco mais de 100 anos, o audiovisual, eu ia dizer o cinema, mas o audiovisual, na sua produtividade, com as suas especificidades e as reformulações técnicas e tecnológicas inerentes ao próprio audiovisual, tem se consolidado, talvez de forma inconteste, como o espaço de atuação mais tenso, no melhor sentido do termo, mais produtivo e tenso, porque, a despeito das tentativas de cercear a produção do audiovisual e a circulação do material audiovisual, ele é naturalmente o lugar onde todas as camadas se encontram, produzindo e disputando o sentido estético, memória, e afirmando uma identidade cultural que é regional e que, sendo regional, ela é supranacional. Ela é internacionalmente articulada. E isso é muito importante. E isso demonstra, inclusive, que o investimento público no audiovisual, ele é extremamente necessário. Mas o investimento público significa investimento em toda a cadeia do processo audiovisual, em todas as iniciativas, seja nas companhias mais consolidadas, seja naquelas iniciativas iniciantes. E não há nenhuma indústria nacional do audiovisual que imprescinda de investimento robusto do setor público. Mesmo Hollywood, ela tem um investimento altíssimo, diretamente direcionado do governo de Los Angeles e do governo central dos Estados Unidos, que inclusive tem ameaçado com censura para tentar fazer recuar a pujança daquele cinema, mas, enfim, essa é outra questão. Fato é que nós precisamos aqui avançar e avançar muito para que não só o Brasil, mas o Estado do Rio de Janeiro, particularmente, porque é ponta de lança do audiovisual, da produção de cultura e da identidade nacional, sejam referência nesse arrojado sistema de fomento e incentivo do audiovisual nacional, que, como eu disse, pressupõe mecanismos de investimento, seja direto, seja subvencionado, pelo poder público, mas também, a partir desses investimentos, a possibilidade de autonomia do setor. E a autonomia que, como eu disse, vem de mecanismos de regulação que não sejam estrangulamento, tampouco censura de conteúdo, mas que sejam orientação para que nós possamos, além de alargar o espaço do audiovisual, permitir com que ele seja cada vez mais diverso, diversificado do ponto de vista regional e do ponto de vista das iniciativas dos artistas e das concepções estéticas que o consolidam e que o fazem ser a expressão das diversidades nas unidades. Então, queria agradecer a vocês,
como uma das articuladoras do audiovisual, agradecer muito o deputado Muniz Neto, que coordena essa frente de forma brilhante, e convidar todas e todos para que nos ajudem na elaboração dos documentos que vão materializar a intervenção do poder público legislativo a partir da consulta aos agentes que fazem o audiovisual, da sociedade civil organizada, e, a partir daí, o Estado do Rio de Janeiro cumprir a função de ser um dos maiores fomentadores dessa nossa arte, tão nossa, tão peculiar, tão complexa e, ao mesmo tempo, tão popular, e que todo mundo possa fazê-la ou sonhar em fazê-la, e que o Rio de Janeiro seja muito mais um incentivador, promotor e produtor do que um cerceador. Muito obrigada a todas, todos e todes. Obrigado, Dani. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, falar que a Frente Parlamentar é uma realidade, estamos completando 2 anos, é importante falar que é a união do Legislativo aqui do Estado, Executivo, junto com todos os atores envolvidos na Frente Parlamentar do Audiovisual. A gente quer sempre incrementar e fazer o audiovisual avançar cada vez mais. É importante frisar que fazem parte dessa frente, além de mim e da Dani, a deputada Célia Jordão, a deputada Dani Balbi, que está aqui presente, a Dani Monteiro, o deputado Luiz Paulo e a deputada licenciada, hoje secretária de Assistência do Rio de Janeiro, a deputada Marta Rocha. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e registrar a presença de Ailton Franco, diretor do Festival Internacional de Curta do Cinema, Júlia Barreto, neta de Luci, obrigado, e Luiz Carlos Barreto. Agradecer a presença da Valéria Mota, diretora da Abra, Vilma Lustosa, diretora do Festival do Rio, Adriane Lemos, sócia produtora Camisa Listrada, Júlio Carvana, produtor e filho do ator Hugo Carvana. Também agradecer a presença do Paulo Henrique, presidente da Abrace, Associação dos Cineastas. Gostaria agora de passar a palavra para um grande incentivador e parceiro do trabalho que desenvolvemos aqui. Ele é um sonhador, é um fazedor notável, que vem mudando a história do nosso audiovisual. Leonardo Ed, presidente da Rio Filme. Bom dia a todas as pessoas na sala. Bom dia, deputado. Obrigado pelas palavras aí. Somos parceiros porque somos sonhadores, né? Eu acho que o senhor é um sonhador mesmo, não tenho a menor dúvida. Fazer essa frente parlamentar com gente tão boa, de diferentes partidos, né, Dani? De diferentes ideologias e tal, e todos juntos a favor do cinema e do audiovisual fluminense, como eu sempre falei, já foi suficientemente incrível. E o que vocês têm feito aí pelo nosso audiovisual é incrível. Saudar também Dani Balbi, parceira de sempre. Saudar quem não está aqui, deputado Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, Dani Monteiro, e agora minha parceira de prefeitura, deputada Marta Rocha, fazendo um grande trabalho. Já estamos trabalhando juntos ali, audiovisual e assistência social, já temos projetos juntos ali. E eu começo com a pergunta que o deputado me fez ali na porta, né? Ah, Léo, agora você vai trabalhar mais a capital, né? E eu já respondi algo que eu venho respondendo, que quando o prefeito Eduardo Paz me chamou, eu falei, ó, eu não vou ficar trabalhando só a capital, tá ok? Ele falou, vamos nessa. Então, eu sigo trabalhando agora como presidente da Rio Filme pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo país, né? A gente nem tem como trabalhar o audiovisual, o cinema e as artes de forma tão restritiva como a Dani estava falando. A gente precisa trabalhar na potência
que a gente é. Então, o deputado Munir citou, né, o market share do filme brasileiro, né? Os projetos do Rio de Janeiro são responsáveis por 90% da bilheteria em 2024, historicamente mais de 70%. E tem um outro dado que é muito interessante também, que o público do filme brasileiro aqui no Rio é 60% maior do que a média do país. Então, a gente não só produz os filmes mais vistos no cinema, como o nosso povo assiste mais filme brasileiro do que a média brasileira. Isso tem a ver, claro, com a Globo aqui, ou seja, uma gigante aí da comunicação. Isso tem a ver com o processo histórico de investimento em cinema e audiovisual. Isso tem a ver com todos nós aqui, né, produtores, diretores, realizadores, que, como a Gláucia bem diz, pagamos a nossa conta de luz com o cinema brasileiro, né? Isso é muito importante. E como presidente da Rio Filme, eu tenho trabalhado, a gente já tem uma espécie de consórcio de municípios, né, que a gente já está com 15 diferentes municípios fazendo uma discussão mais ampla. É claro, a partir da experiência de 33 anos da Rio Filme e de tudo que a gente tem feito aqui, a gente tem aberto essa experiência, tem aberto essa discussão para outros municípios que entendam o cinema e o audiovisual como indústria prioritária e queiram desenvolver. Então, municípios como Volta Redonda, como Niterói, como Barra do Piraí, como Friburgo, Búzios, enfim, Resende, diversos municípios estão trabalhando o seu audiovisual e a sua vocação para a gente ajudar, inclusive, o Estado do Rio de Janeiro, porque eu agora virei um municipalista, né? Então, assim, eu não acho que o governo federal vai resolver tudo, muito menos que o governo estadual vai resolver os 92 municípios. Então, se as cidades não trabalharem pelas suas indústrias, e principalmente cinema e audiovisual, nada vai acontecer. E a capital do Rio de Janeiro, sendo a capital do cinema do Brasil, são os dados que nos dizem, é o histórico de investimento e tal, não é porque a gente é melhor ou pior do que ninguém, né? Tem muito trabalho sendo feito, desde sempre. A gente tem uma obrigação e um dever de levar isso como case, como um caso de sucesso, para a gente ajudar também esse ciclo entre municípios, entre estados e no governo federal a se desenvolverem. E agora, a gente está lançando agora no dia 26 de junho um edital inédito aqui no Rio, que é dos arranjos regionais, junto com o Fundo Setorial do Audiovisual. São 100 milhões de reais nessa parceria, que foi uma parceria muito suada, que foi um movimento muito de união aqui do Rio de Janeiro em prol do nosso desenvolvimento e que a gente precisa, deputado e deputada, que a frente nos ajude a dar essa prioridade e esse protagonismo para o Rio de Janeiro, porque alguns movimentos, né, no Brasil estão tentando excluir o Rio de Janeiro e São Paulo, né, dos investimentos públicos, como a Dani bem falou, que até em Hollywood depende do fomento público para se desenvolver. Então, eu acho que a nossa obrigação aqui é mostrar a importância do Rio de Janeiro para o cinema brasileiro, para o audiovisual brasileiro, e cobrar que não tenha desinvestimento nem desindustrialização do nosso Estado aqui. Então, é já um pedido que eu faço aqui, porque é algo que está nos afetando. Está afetando os filmes, as séries, as escolas, os eventos. A gente tem aqui o Ailton, a Vilma, enfim, 2 importantes eventos aqui no Rio, e tivemos o Rio to See agora também, e todos esses eventos estão sofrendo com esse, vou chamar de desinvestimento. E essa é a grande importância da frente, né? Quando a gente tinha um problema de cota de tela no país, a frente lançou um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, que, inclusive, eu, na época, fiquei surpreso também, o tamanho, o potencial mesmo da frente, porque é isso, todos os partidos juntos
pelo desenvolvimento do Estado do Rio, e é isso que a gente precisa. Então, essa cota de tela veio antes da cota federal, ela pressionou o Congresso Nacional a avançar na aprovação da cota de tela. O apoio internacional dos nossos filmes, dos nossos conteúdos que estão em regulamentação na SESEC, o tax rebate, que é uma outra pauta nossa desde sempre, e a gente está num momento que, é claro, a gente tem um Oscar, a gente tem novamente um Globo de Ouro, a gente tem agora em Cannes 2 prêmios importantes, mas isso não é novidade, né? Isso a imprensa traz como novidade. Ah, olha, o cinema brasileiro agora apareceu. E quem faz sabe que não é. Isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de muito debate, isso é fruto de muito acerto, muito erro, porque é assim que se faz cinema, né? E o que a gente precisa, que não pode deixar de ter, é trabalho. A gente não pode. A gente é a indústria que mais emprega jovens, segundo o mapeamento da indústria criativa, que a gente tem Júlia e Joana, da Firjan. E amanhã está lançando a nova atualização do mapeamento, né, onde, enfim, a gente quem mais emprega jovens até 29 anos, é a primeira indústria. Então, assim, a gente sabe que emprego e renda, né, são as palavras principais de qualquer congresso, de qualquer âmbito legislativo aqui para a construção de leis. Mas, além disso, o Rio de Janeiro tem, nessa atualização, a gente tem um PIB criativo que é de 5,2%, maior do que o PIB nacional. O PIB criativo do Brasil está em 3,7%, o PIB criativo do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, é 5,2%. Ou seja, quanto mais a gente investe no nosso cinema, no nosso audiovisual, mais o Rio de Janeiro vai crescer. E, por fim, eu quero lançar um desafio aqui, mais um. A gente precisa ter uma lei do nosso fomento, né? Uma lei que determine parte da arrecadação, parte que tenha alguma fonte segura, né? que permita a SESEC, por exemplo, poder fazer os seus investimentos com previsibilidade, com planejamento estratégico, principalmente trazendo infraestrutura para o Estado, né, para a gente poder desenvolver uma atividade perene, como todas as outras, né? A indústria automotiva, a indústria têxtil e tal, todas elas têm uma previsibilidade, têm um desenvolvimento ali perene, e eu acho que essa que é a nossa próxima etapa. Acho que a gente já cumpriu várias aqui, e agradeço novamente à frente pela parceria de sempre, e eu acho que a gente tem uma etapa que talvez seja uma das mais difíceis, que é garantir uma parte aí da arrecadação, não só do Estado, mas de todos os municípios, para a gente fazer esse ciclo econômico ser um ciclo virtuoso e potencializar todos os investimentos. Obrigado, gente. Obrigado, Ed. Eu fico feliz várias vezes do que você falou. Primeiro, ver assistência social de mão dada com audiovisual. Eu sou ligado à assistência, fico muito feliz. Fico feliz de saber que você não vai cuidar só da capital do Rio de Janeiro, vai estar junto conosco em todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente no interior. Estamos aqui junto, tentando levar as escolas do audiovisual para o interior, e acho que esse ano nós vamos concretizar esse sonho. Sabemos que o audiovisual, além de arte, cultura, tem uma forte economia, né? Então a gente precisa realmente investir no audiovisual para gerar emprego e renda. Então, e a questão vamos juntos à frente fazer esse projeto de lei de interesse, vamos escrever junto, e eu, a Dani e os demais membros da frente, para a gente poder, esse ano ainda, na volta do recesso, já apresentar esse projeto de lei e pedir urgência. Queria aqui registrar a presença dos meus conterrâneos de Volta Redonda, minhas conterrâneas, Suzane Balieiro, que é subsecretária de Saúde de Volta Redonda, minha amiga Flávia Santos,
presidente do Conselho da Pessoa Idosa de Volta Redonda. E estamos aí com a Larissa Garcês, que é subsecretária de Assistência Social de Volta Redonda. Obrigado pela presença de vocês. Léo, obrigado pelas palavras. Agora passa a palavra para a superintendente de audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Taíla Borges, para falar sobre as iniciativas da Secretaria e sobre a regulamentação do nosso programa de apoio à presença fluminense em mostras e festivais aprovado na LERJ. A partir de agora, Taíla, produtoras do Estado, do Rio, contemplados nos principais festivais de cinema do mundo, aprovados no texto da lei, ganharão um auxílio de passagens aéreas e hospedagem para garantir uma presença dos nossos artistas digna do tamanho do cinema que se pratica aqui, no Rio de Janeiro. Então, só falta agora, já foi aprovada aqui na LERJ, já foi sancionada pelo governador, nós iríamos assinar hoje a regulamentação, né, e esperamos que isso seja feito para ontem, porque precisamos realmente uma lei tão importante que já estamos anunciando, seja colocada em prática. Opa, tá ligado? Ah, tá ligado. Obrigada, deputado, pelo convite. Obrigada, deputada Dani e todos os deputados que pertencem à frente que não se encontram aqui presentes. Hoje não teremos a assinatura da regulamentação, mas ela está, nesse momento, sendo estudada e feita, porque é algo que nós precisamos realmente estudar com calma, porque trata-se de um dinheiro que virá do Fundo Estadual de Cultura, e a secretária, aliás, estou aqui representando a nossa secretária, Daniele Barros, a secretária me mandou, né, com a missão de informar de que não trouxemos hoje, mas traremos sim, com toda certeza, em breve. Aliás, daqui a 15 dias, nós lançaremos um edital de mobilidade, que é um edital que irá contemplar todas as áreas das artes, não só o audiovisual, mas contemplará todos os projetos que passaram ou passarão para festivais e que se interessam em ter essa hospedagem e esse pagamento de possibilidade de participar de um festival, porque nós entendemos quais são as dificuldades que muitos projetos possuem e que, por isso, às vezes, os limitam ou os impedem de participar dos vários festivais que existem no nosso país. E não só nele, né, mas fora dele, que é o que está previsto na lei do fomento aos festivais do cinema. Então, nós iremos, sim, sentar com calma, iremos pensar nessa regulamentação e em possíveis novos editais, pensando no nosso audiovisual. Fora isso, é claro que é importante também eu reforçar o que o Léo Ed trouxe aqui para a gente. A gente realmente tem uma relação muito próxima com o município do Rio de Janeiro. É inegável a força que o município do Rio de Janeiro, nós somos a capital do cinema brasileiro, é inegável a força dessa capital. E por isso, e pelo nosso interesse em fortalecer cada vez mais o interior do nosso Estado, principalmente depois de termos passado pela Lei Paulo Gustavo, onde a gente fez, sim, a divisão, levando 60% da verba, 60% da verba para o interior e 40% da verba aqui no município, nós entendemos e percebemos, na verdade, nós concretizamos o que já era sabido na teoria, que o Estado do Rio de Janeiro é, sim, uma potência no audiovisual e que o nosso interior é muito rico em várias possibilidades e tem muita mão de obra querendo uma oportunidade dentro de casa. Nós temos muitos bons profissionais dessa área, que engloba desde os técnicos, desde os nossos cabomens, desde os nossos bombeiros até o jurídico. Nós somos uma indústria que emprega diversas camadas dos trabalhadores brasileiros, e por entendermos isso, que nós sabemos também que no nosso interior temos formado pessoas que, às vezes, vêm para a capital para estudar e não conseguem depois voltar para casa. E por isso que, nesse instante, a SESEC, em parceria com a Rio Film, em parceria com a Firjan,
Em parceria com a Sicave, com a Quanta, a gente tem estudado, sim, a abertura de uma escola de audiovisual em Barra do Piraí e iremos, sim, deputado, para outra cidade. Barra do Piraí já é bem próxima de Volta Redonda, a gente já começa a contemplar uma das regiões do nosso estado. Não só isso, também temos unido forças ao município para fortalecer as Filmes Commissions do nosso estado. A CSEC, no momento, não possui uma Film Commission, mas isso não nos impede de fortalecer, através de um guarda-chuva, todos os municípios, através do nosso setor de intermunicipalidade, fortalecer os municípios e trazê-los para perto, para a gente conseguir trazer investimento para o nosso estado, entendendo a força e a potência que esse estado possui. Além disso, também estamos brigando pelo arranjo regional. Nesse momento, e eu aproveito também para fazer esse pedido aqui nessa casa, que é muito importante para a gente ter essa força junto a essa briga, porque neste momento o estado do Rio de Janeiro não está dentro do arranjo regional. O município conseguiu, acho ótimo, fico muito feliz, o município conseguiu o arranjo regional, mas o estado do Rio de Janeiro está precisando conversar, estamos nesse momento em conversa com o governo federal, com a Ancine, para que a gente possa, assim como o estado de São Paulo também deve estar na mesma situação, para que a gente consiga ter o arranjo regional e investir, através dessa verba, no nosso estado. A secretária está numa conversa constante e intensa com a Ancine, e a gente precisa, e a gente pretende, sim, estar dentro do arranjo regional em muito breve. Para finalizar, nós hoje, mais tarde, teremos uma escuta aqui nessa casa, referente à Lei Aldir Blanc, porque a gente conseguiu cumprir os nossos 60%, ficamos muito felizes com isso. E nós faremos uma escuta para agora, para a segunda parte da Lei Aldir Blanc. Eu acho que seria muito importante, acho não, tenho certeza, é muito importante que tenhamos representantes do nosso audiovisual, para que a gente possa discutir como utilizar essa verba cada vez mais para o nosso segmento. Eu acho que é isso. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela escuta e obrigada a todos os presentes. Obrigado, Tayla. Que a gente assine rápido essa regulamentação, hein? Que senão é o que todos do audiovisual desejam. Pessoal, agora eu gostaria de ouvir, vou passar a palavra para minha amiga, aqui ao meu lado, Gláucia Camargos, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual. Bom, depois, não restou muita coisa para eu falar, não. Depois da aula da Dani, maravilhosa. Mas eu queria dizer o seguinte, aqui é uma plateia na minha frente, majoritariamente de gatos escaldados, né? Uma plateia de gatos escaldados. Então, essa frente, deputado, eu acho que é uma iniciativa madura, né? Uma iniciativa pragmática, né? Que está fazendo falta, né? E porque, na verdade, o cinema sempre é encarado como cultura, né? E, na verdade, como a Dani muito bem colocou, ela roubou, inclusive, um pouco do que eu ia falar, das primeiras imagens que foram feitas aqui, a gente sabe que o DNA do cinema está no Rio de Janeiro, né? Não só com essa coisa que você mencionou, das primeiras imagens que o Pascoal Segreto fez quando chegou, registrado com uma primeira imagem da Baía de Guanabara, como na Rua do Ouvidor haviam sessões de filmes, em 1910 já haviam sessões de filmes de 1, 2 minutos, e o cinema começou a se fortalecer aqui. O livro do Paulo Emílio é muito importante sobre isso, que ele conta bem como é que é o início da formação da indústria cinematográfica brasileira, e que em 1910, 1915, a gente começou a fazer um certo sucesso de coisa, enfim. E aí o domínio americano começou aí, nos anos 20, né? Então, não é uma coisa recente. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Então, eu queria dizer o seguinte, que o cinema, enquanto ele não for encarado como uma atividade econômica, sobretudo, não adianta
a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que ter previsibilidade. Eu acho que o cinema é que nem a agricultura. Um alimenta o estômago e a gente alimenta a alma. Então, e a gente tem, desde vamos dizer, do agrobusiness do cinema, que são as grandes empresas, como a gente tem as empresas pequenas, que seria a agricultura familiar. Então, eu acho que tem que ter responsabilidade do Estado de formular políticas públicas que sejam voltadas e estratégicas. A gente não pode ficar vivendo da boa vontade ou do gosto da pessoa que sentou na cadeira, né? E a gente tem visto isso muito no Estado do Rio de Janeiro. Acho que existe uma omissão muito grande do poder público no Rio de Janeiro nas esferas estaduais, na esfera estadual, principalmente. Eu acho que a gente precisa ter, o Estado tem que se conscientizar de que nós somos uma atividade econômica que tem que ser desenvolvida. O Eduardo Paes, como prefeito, o Eduardo sempre privilegiou o cinema. O Eduardo entende essa questão estratégica, porque o Eduardo tem essa compreensão. Não temos encontrado isso muito da parte dos governadores. Os governadores têm sido omissos no sentido de abraçar o cinema como uma atividade econômica do Estado. Então, eu acho que isso aí, a frente parlamentar tem uma função muito importante, fundamental, porque só a força da frente, e nós juntos com eles, nós temos que fortalecer essa frente, né? Temos que estar juntos com o deputado aqui, e com todos os outros deputados presentes na frente, porque só isso é que vai nos transformar, só isso que vai nos levar a uma coisa perene e certa. Não dá para a gente ficar vivendo mais de golfadas, seja em nível municipal, estadual e federal. Ou a gente encara que essa atividade interessa ao país, ao Estado, ao município, ou é melhor a gente ir embora para casa. Eu queria agradecer muito vocês estarem aqui, eu realmente queria agradecer de verdade. Sabe, vocês estarem aqui hoje é uma coisa tão legal, sabe? Assim, achei que não via ninguém. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Obrigado, Gláucia. A gente fica feliz de ver realmente esse plenário aqui com bastante gente e pessoas ecléticas, importantes para o audiovisual. Obrigado pela presença de todos. Nesse momento, eu queria aqui registrar a presença da minha amiga Cristina Abdala. Obrigado pela presença. Cristina é uma das maiores entendidas sobre pessoa idosa, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Então, ela é minha parceira aqui na comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa. Está sempre caminhando comigo aqui. Obrigado pela parceria e pela presença. Falar que eu tenho a honra de fazer parte do partido do Eduardo Paes, sou do PSD, mas o governador também do Estado, sempre que é solicitado, abraça nossas causas. Temos como secretária de Estado Daniele Barros, que é uma maravilhosa secretária, e tudo que foi aprovado aqui na LEGE do audiovisual foi aprovada pelo nosso governador Cláudio Castro. Então, a gente fica feliz também de ter no município do Rio um gestor que abraça o audiovisual, como também no governo do Estado, o nosso governador Cláudio Castro, como o presidente dessa casa aqui, Rodrigo Bacelar. Eu gostaria agora de convidar para a celebração no cinema nacional e do cinema fluminense, sejam legítimas, precisamos dar vez e voz aos nossos parceiros. E a visão da academia tem muito a nos ensinar. Então, eu gostaria de convidar ao público, para uma breve fala, o vice-governador do curso de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense, Mário Pragmácio.
Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria agradecer o convite. Estou aqui representando a Universidade Federal Fluminense. Com muito orgulho, eu sou professor do curso de Produção Cultural e sou vice-coordenador. A Universidade Federal Fluminense vai completar 65 anos ano que vem e o curso de Produção Cultural vai completar 30 anos. Né? Nós temos uma empresa júnior, inclusive, lá, que é a 33 Produções, uma das empresas mais longevas, está completando 35 anos agora. Meu papel aqui, basicamente, é falar um pouco da universidade, né, na formação do setor do audiovisual. Eu vi aqui algumas pessoas falando sobre a formação. Eu acho importantíssimo a gente pensar na formação não só para a indústria, né, a indústria criativa, a indústria do entretenimento, a indústria cultural como um todo do Rio de Janeiro, que é muito pulsante, mas também pensar na formação de formuladores de políticas culturais, né, graduandos com a capacidade de trazer reflexão crítica para a produção audiovisual e produção cultural brasileira. E a UF, a Universidade Federal Fluminense, de onde eu venho, tem exercido esse papel e eu queria reforçar a importância aqui para a frente parlamentar da gente pensar sempre nisso. E aproveitando um pouco também o gancho que o Leonardo Ed trouxe sobre o fomento, isso é uma preocupação que lá na Universidade Federal Fluminense nós também temos, principalmente agora com debates nacionais importantíssimos e desafiadores, desde a regulamentação do VOD, passando pelo marco regulatório de inteligência artificial, que tem questões sérias sobre direitos autorais. São debates nacionais, mas tem debates que têm rebatimento aqui na competência estadual também. Eu cito uma que é bastante preocupante e desafiadora, que é a reforma tributária, porque a reforma tributária extinguiu, né? Não é que vai extinguir, já extinguiu. Isso é só uma questão de tempo da gente formatar, a partir da regulamentação da reforma tributária, os impostos sobre serviços, né, que é o imposto municipal, e o ICMS, que é o imposto estadual. Então, um colega meu da OAB chamava isso de a trombada do leão, porque não é mais possível fazer renúncia fiscal a partir desses tributos, né? Então, não teremos mais a lei do ICMS, não teremos mais a lei do ISS. E qual é o fomento que nós vamos desenhar? Então, já que estamos na Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a presença, inclusive, de representantes da SESEC, eu sei que é uma preocupação da secretária Daniele Barros, já participei de outros fóruns de debate com ela, mas eu trago a importância da gente pensar coletivamente, né, com múltiplos agentes do setor privado, do setor público, da academia, para a gente pensar como pode ser esse fomento ao audiovisual no Estado do Rio de Janeiro, né, porque o dinheiro é né, o dinheiro é único. Para onde ele vai, como ele vai ser investido, a partir de quais critérios. Então, eu queria reforçar também, já que lá nós na universidade não só estamos preocupados em formar pessoal qualificado, seres pensantes das políticas culturais, mas também participar desses debates sobre o fomento à cultura no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, eu queria agradecer mais uma vez à Frente Parlamentar e o convite e dizer a todos que eu fico muito feliz e honrado em estar aqui representando um polo super importante na formação de novos quadros para o setor audiovisual fluminense. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o André Bielnick, presidente da ABRA. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, mesa. Obrigado pela oportunidade da fala. Obrigado, deputado Munir, Dani Balbi e Léo, também pelas palavras, pela visão para o Estado do Rio de Janeiro. Preparei algumas palavras aqui. Sou André Bielnick, presidente da ABRA, Associação Brasileira dos Roteiristas, autores roteiristas. Estou aqui para falar um pouco sobre o tempo, o trabalho e, eu acho, o futuro do audiovisual brasileiro. Caros deputados, queridos companheiros da indústria audiovisual, amigos do poder público carioca, é com grande alegria que venho aqui falar sobre um dos setores mais estratégicos para o desenvolvimento cultural e econômico do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil, o audiovisual. Antes de falar de cinema, de séries, de roteiro, eu quero falar de algo que está no coração de todas as nossas discussões de hoje, o tempo.
O tempo que vale dinheiro e que pode ser usado para sustentar nossas famílias, o tempo para aprender, para adquirir conhecimento e o tempo para estar em sociedade, criar comunidade, formar cidadania. A questão central do nosso tempo é que vivemos num momento único da história do trabalho. Como mostram as pesquisas recentes, 59% dos brasileiros hoje preferem trabalhar por conta própria. Nossos jovens saem do mercado formal em busca de flexibilidade, de dignidade e de reconhecimento. E isso não é capricho, é inteligência. No audiovisual, isso se reflete de forma ainda mais intensa. Nossos roteiristas, nossos criadores, nossos técnicos, que são, por natureza, trabalhadores criativos que precisam de tempo para criar, para pensar, para inovar. Mas encontram um mercado que ainda não compreendeu completamente o valor do desenvolvimento criativo e que ainda trata a criação como algo secundário. Temos hoje 3 grandes desafios entrelaçados. Primeiro, a precarização crescente das relações de trabalho. As plataformas de streaming que aqui chegaram encontraram uma mão de obra qualificada, formada pelas políticas públicas da década passada, mas criaram um modelo extrativista onde produtores e criadores são reduzidos a prestadores de serviço, sem controle sobre suas próprias criações. Segundo, a consolidação das demandas de mercado que ainda não reconhecem plenamente o valor dos roteiristas e do desenvolvimento criativo. Vemos editais públicos que sequer analisam roteiros, como se a alma de uma obra audiovisual fosse dispensável. Terceiro, a chegada da inteligência artificial, que pode ser a nossa maior aliada ou a nossa maior ameaça, dependendo de como regulamentarmos e de como nos posicionarmos diante dela. Mas eu não vim aqui para lamentar. Eu vim aqui para falar de soluções, de futuro e de esperança, e de conquistas concretas que já estão acontecendo. O Brasil tem todas as condições para ser pioneiro em um novo modelo de indústria audiovisual, um modelo que valorize o tempo do criador, que proteja a propriedade intelectual e que entenda o audiovisual como política industrial estratégica. E aqui no Rio de Janeiro, esse futuro já começou. A Rio Filme acaba de lançar um edital de desenvolvimento que é revolucionário, porque investe 60% dos recursos diretamente no roteiro e nos roteiristas. Reconhece que não há audiovisual de qualidade sem desenvolvimento criativo sólido. Esse edital da Rio Filme não é apenas um investimento, é um pioneirismo. Diz que o Rio entende que o roteirista é o profissional mais habilitado para conferir a qualidade dramatúrgica numa obra audiovisual, que valorizar a criação desde o início resulta em obras, melhores histórias, sejam ficções, documentários ou animações. Nossa cidade sempre foi o berço da criatividade audiovisual brasileira. Temos tradição, temos talento, temos infraestrutura, mas mais que isso, temos inteligência política para inovar. A parceria entre a Rio Filme e a Abra mostra a nossa capacidade única de articulação entre poder público e classe criativa. Nosso compromisso, nesses tempos difíceis que nos aguardam, e não vou mentir, é com uma forte atuação do Estado, com diálogo franco entre todos os elos da cadeia produtiva, com políticas que entendam o audiovisual como setor estratégico e que podemos transformar essas crises em oportunidades. Podemos ser o exemplo para o mundo de como regular a inteligência artificial, protegendo criadores. Podemos mostrar e valorizar o desenvolvimento criativo, não apenas pela qualidade, mas pela economia que prospera. Podemos demonstrar que é possível conciliar inovação tecnológica com dignidade do trabalho. O audiovisual brasileiro já provou sua qualidade. Ainda estou aqui e ganhou o nosso Oscar. Nossos criadores são reconhecidos mundialmente. Agora precisamos provar que sabemos construir uma indústria à altura desse talento. O futuro se constrói hoje. E nós estamos prontos para construí-lo juntos. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Belas palavras. Agora vamos ouvir Joana Siqueira, da Firjan. Quero ressaltar que a Firjan sempre foi parceira de primeira hora da frente. E Joana traz para nós uma discussão sobre o futuro da cultura e da história audiovisual na era digital. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Joana Siqueira, sou assessora do Conselho Empresarial de Indústria Criativa da Firjan. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite, gostaria de cumprimentar a deputada, o deputado e os demais membros da mesa e a todos os presentes.
A gente entende institucionalmente que o audiovisual é muito importante pela sua pujança econômica, que, enfim, né, a deputada Dani já trouxe algumas informações, pela sua capacidade, né, na construção e manutenção de valores, mas mais do que isso, a Firjan fala muito da questão do soft power, que é o poder do audiovisual de influenciar territórios por meio da atração e não da coerção, né? Então, é a ideia de que o audiovisual vende a imagem do Brasil, do Rio de Janeiro para o mundo, e que com isso a gente consegue atrair turismo, atrair desejo e fomentar a nossa indústria e a nossa economia. E, nesse sentido, a Firjan entende também que, para a gente ter um ambiente favorável para o audiovisual, a gente precisa entender do setor audiovisual, né? Então, nesse sentido, a gente desenvolveu um estudo que é o futuro da indústria, o futuro da cultura e da indústria audiovisual na era digital, e que eu vou compartilhar bem brevemente com vocês alguns resultados. Primeiro, assim, o estudo ele é perpassado por alguns dos contextos que o André já trouxe, né, sobre o cenário de digitalização e como isso impacta a indústria atualmente. O que a gente vê? A gente vê que as gerações mais jovens, elas transformaram a função das redes sociais, que são atualmente também uma atividade cultural em si. Então, as redes sociais atualmente são utilizadas para o consumo de vídeo. E aí concorrem em termos de tempo, em termos de energia, no conteúdo audiovisual, né? A gente tem, junto com isso, os streamings, né, que estão aí há mais de 14 anos no mercado. Dados do estudo mostram que 3 em cada 4 brasileiros consomem streaming com frequência atualmente, e mais do que isso, que 47% dos brasileiros deixa de frequentar os cinemas por conta da facilidade de acesso dos streams. E aí, 2 questões que a gente traz no estudo, né, que enfim, derivam dessa questão, que são a questão da janela de exibição e de lançamento e a questão da própria regulamentação dos streamings, que são pautas, né, enfim, que a gente discute bastante enquanto Firjan, junto com o sindicato. E, junto com isso, a gente tem outro ponto que também já foi trazido, né, sobre a questão da inteligência artificial, que a gente tem, para além da discussão sobre a substituição do trabalho, a discussão da própria regulamentação e dos direitos autorais do ponto de vista da cultura, quando a gente olha para a cultura especificamente. E aí o que a gente vê é que a gente tem um novo cenário, a gente tem uma nova dinâmica da indústria atualmente, e que essa nova dinâmica, ela pede novas abordagens, novas regulamentações, novas políticas públicas e um novo olhar, novas estratégias da própria indústria, né? Quando a gente olha especificamente para dados do cinema, que a gente traz no estudo, o que a gente vê? A gente vê que, em 2019, o cinema era a atividade cultural mais frequentada pelos brasileiros. E foi também a atividade cultural mais afetada pela pandemia, com uma queda de 50 pontos percentuais no período, por conta da paralisação. Quando a gente olha para dados da Ancine de bilheteria, o que a gente vê? A gente vê que, desde 2020, a gente tem uma retomada desse hábito por parte da população, que está, sim, reinserindo o cinema no seu dia a dia. Mas essa retomada, ela ainda não é suficiente para retornar aos níveis de 2019 de público de cinema. E, mais do que isso, quando a gente olha para essa retomada, o percentual a retomada do público para assistir filmes brasileiros, ela é mais lenta do que a retomada em geral. E aí, o que fica de questão é, nessa retomada, quais são as histórias que estão sendo contadas e qual é a indústria que a gente está, enfim, que está se beneficiando dessa retomada. No estudo, a gente traz também um olhar para o cenário mundial, para entender se essa é uma questão exclusiva brasileira ou se isso é um cenário global. E o que a gente vê? A gente analisa 20 países, dentre eles tem Coreia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia, Portugal, Espanha e uma série de outros. E o que a gente vê é que, para todos esses 20 países, nenhum deles recuperou o público aos níveis do pré-pandemia, o público das salas de cinema. Então, o que o estudo aponta para a gente é que
A digitalização, ela trouxe um impacto nos hábitos de consumo e que, enfim, vai impactar de forma mais duradoura o público das salas de cinema. Mas quando a gente olha especificamente para o market share dos filmes nacionais, o que a gente vê? Nesse cenário dos 20 países, o Brasil se destaca negativamente. Quando a gente olha um recorte de 2023 em comparação com 2019, a gente vê que o Brasil é o país que tem a segunda maior queda de market share de filmes brasileiros, de filmes nacionais nesse período. Esses são alguns dados que a gente tem no estudo e que a gente explora em mais detalhes lá. É importante a gente pontuar que o Brasil passou por uma conjuntura muito específica nesse período. E o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê a retomada de uma série de investimentos, a retomada de uma série de políticas, a gente vê a própria retomada da cota de telas, né, que foi um trabalho também com a atuação da Firjan, do sindicato, da frente, e a gente já vê resultados na prática, tanto o prestígio internacional, quanto o próprio market share, que hoje, em 2025, a gente atingiu 16,5% de market share de filmes brasileiros, que é acima do nível de 2019. Então, isso só reforça a importância da gente ter um ambiente favorável, políticas públicas estruturantes, e a gente ter, enfim, iniciativas como a da frente e como essa articulação aqui hoje para que a gente siga desenvolvendo a indústria audiovisual. Quem quiser saber mais detalhes do estudo, ele está disponível no Observatório da Firjan. E é isso, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Joana. Vamos aproveitar também para ouvir a Júlia Zardo, apresentando o mapeamento da indústria criativa realizada pela Firjan. Júlia, por favor. Olá, bom dia, boa tarde já a todas as pessoas presentes aqui nessa sala. Eu trouxe a minha cola, porque a Joana é estatística, ela lembra dos números. Eu não consegui ainda, então trouxe aqui a minha cola do mapeamento. E queria agradecer muito a gente estar aqui hoje, como Firjan, trazendo esses dados para subsidiar decisões para um setor tão importante para o Rio de Janeiro. A gente faz essas atividades lá dentro, a gente, desde 2008, realiza esse mapeamento da indústria criativa pela Firjan. É a série histórica mais antiga que a gente tem no Brasil. São dados nacionais, estaduais e municipais. E a gente faz essa pesquisa justamente para subsidiar estratégias de negócio, de todos os nossos associados ao CICAV, por exemplo. A gente faz isso para orientar a formação das pessoas, dos talentos criativos, como a gente já falou aqui. É importante que a gente consiga entender para onde está indo a indústria, para que a gente consiga dar esses subsídios para a melhor formação desse profissional. E a gente faz isso para apoiar, para subsidiar a política pública. Então, é muito legal que a gente tenha esse lugar aqui para compartilhar os nossos dados. Como Joana falou, eles também estão disponíveis no Observatório da Indústria, da Firjan. Tem uns dashboards lá super interessantes, que até Paulo e Neto, que estão aqui hoje, que são os responsáveis aí por toda essa pesquisa de infraestrutura. E aí eu trouxe alguns dados aqui para compartilhar com vocês. O Léo já deu um pouco do spoiler do tamanho dessa indústria criativa hoje. A gente usa dados da RAIS, do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, são dados formais de 2023, que são os dados mais recentes que a gente tem no Brasil. E aí a gente tem algumas boas novidades. Primeira boa novidade é que a indústria criativa, ela já representa hoje 3,6%. Léo já até aumentou, ele já está no futuro 3,7%, mas a gente representa 3,6% do PIB do Brasil, que é bastante relevante. No Rio de Janeiro, isso é mais alto ainda, representa 5,2% do PIB. 4 estados só têm o PIB estadual maior do que a média brasileira, que são São Paulo, por muito pouquinho, 5,3%, Rio de Janeiro, 5,2%, e depois Distrito Federal e Santa Catarina. Então, isso quer dizer o quê? Que é muito relevante a indústria criativa para o estado do Rio de Janeiro,
como, né, a deputados já falaram, Léo, Gláucia e a subsecretária, a gente tem aqui um potencial enorme para a indústria, né? E o que é a indústria criativa que a gente traz no estudo? Em geral, quando a gente fala de indústria criativa, a gente muito associa à cultura, mas a gente expandiu o escopo desse entendimento. Então, a gente tem 4 áreas, que são cultura, propriamente com expressões culturais, música, artes cênicas, patrimônio e gastronomia. A gente tem consumo, com as atividades de publicidade e marketing, que são muito transversais, né, ao audiovisual, por exemplo, publicidade, marketing, design, arquitetura, moda. A área de tecnologia, que a gente incorporou, porque são atividades do conhecimento, que geram recursos a partir do conhecimento. Então, são pesquisa e desenvolvimento, tecnologia de informação e comunicação e biotecnologia. E a área de mídia, que são as cadeias editorial e de audiovisual. É assim que a gente está organizado hoje, assim que a gente representa no estudo. A mídia é a terceira maior área que mais emprega. A gente hoje tem 97 mil pessoas empregadas formalmente nessa área, e a gente entende que a dinâmica desse setor ela é muito também de rede, né, de funcionar em rede, de contratação de outras empresas. Então, a gente sabe que esse potencial é ainda maior. E a gente sabe que o PIB vem crescendo, né? Ele é muito resiliente em relação às recessões econômicas, à pandemia, mas a gente sabe também que isso é bastante heterogêneo, né? Então, atividades da tecnologia, digitais, de pesquisa, elas subiram muito, por exemplo, durante a pandemia. E as atividades de mídia e de cultura, principalmente as que precisam desse contato físico, caíram. E como no estudo que a Joana acabou de apresentar, a gente consegue ver que esses dados ainda não retomaram aos patamares de pré-pandemia. Então, eles vêm crescendo, mas a gente ainda não conseguiu retomar, tem mais espaço para crescer, principalmente, como que a gente já falou aqui, quando a lei, por exemplo, de descentralização do recurso federal, todas essas ações da frente reverberarem, né, nesse setor, a gente ainda tem muito potencial para crescer. E aí a gente fez um recorte de alguns dados da potência do audiovisual enquanto tecnologia também. Muito interessante porque vocês, né, quando falaram da parte histórica do audiovisual, vocês trouxeram que desde sempre o audiovisual foi indústria, precisou da tecnologia, e hoje é isso que a gente percebe aqui nos dados, que o audiovisual cresce, a pós-produção no audiovisual cresce acima da média nacional do mercado de trabalho e até mesmo da média da indústria criativa. E que, no Brasil, de 2022 para 2023, que é o intervalo que a gente estuda, os cargos de edição em TV e vídeo cresceram 6,7%, que é mais do que a média da indústria criativa e que é mais do que a média do mercado de trabalho formal do Brasil. Só para vocês terem dimensão, eu não dei esse dado, a gente cresceu na indústria criativa 6,1% em número de vínculos e no mercado de trabalho formal 3,6%. Então, quer dizer, a indústria criativa cresce o dobro. E dentro do audiovisual, em valores absolutos, a profissão que mais cresceu foi a de editores, e em percentuais a de finalizador. Então, isso mostra essa importância aí dessa revolução tecnológica que a gente tem visto, né, de inteligência artificial, VFX, 3D, realidade aumentada, isso tudo. E a gente entende também que o audiovisual é uma potência transversal, né? A publicidade se utiliza dos trabalhadores criativos do audiovisual, o setor de óleo e gás, por exemplo, que é super importante para o nosso Estado, se utiliza dos trabalhadores também do audiovisual. E aí, para encerrar, eu queria trazer assim, algumas ações que a gente tem feito lá na Firjan, 3 especificamente, que eu acho importante para que a gente acompanhe. Uma é justamente o observatório, a gente tem dados lá, não só esses que a gente trouxe, mas dados da economia como um todo no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito interessante a gente ter um lugar para procurar, para mexer, para procurar especificamente dados de Volta Redonda, especificamente dados de Barra do Piraí. A gente consegue ver os vínculos formais de trabalho, que no Brasil já passam de 1 milhão,
É o primeiro momento na série histórica que a gente tem, que a gente passa de 1 milhão de trabalhadores com vínculo formal na indústria criativa. Então, os dados nesse dashboard, todo esse programa de soft power, entendendo o lugar do audiovisual na exportação, né, desse, não só do modo de vida, do lifestyle, da cultura, dos ideais, mas também de produtos e serviços brasileiros e do Rio de Janeiro. O Léo sempre fala, né, que se a gente come hambúrguer, toma Coca-Cola e usa calça jeans, é por causa da influência dos filmes, do American Way of Life, e a gente não consome só a cultura, a gente consome os produtos e serviços. Então, é muito importante que a gente entenda que o audiovisual é uma cadeia que traz outras cadeias, traz o desenvolvimento econômico de outras cadeias. E, por último, eu queria lembrar da ação do Centro de Referência em Audiovisual e Cinema que a gente tem. E aí eu estava pegando os dados com a Joana, que a gente, no ano passado, formou a primeira turma de nível médio e técnico, com 127 alunos. Então, é um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, não só de conhecer essa indústria, mas de fomentar a formação dos talentos e entender o potencial de impacto que ela tem nas outras indústrias. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Nesse momento, gente, eu estou com a grata surpresa de estar com a nossa deputada aqui, Célia Jordão, uma das representantes de Angra dos Reis, onde eu tive a honra de trabalhar com ela. E a Célia tem que estar com o Parlamento Juvenil lá de Angra, o pessoal da Frente da Cultura, da Secretaria da Juventude. E a Célia, nós temos a honra dela fazer parte também da nossa frente parlamentar. Então, ela está apresentando aqui a Assembleia para o pessoal, depois vai para o Palácio Tiradentes. Então, vamos aproveitar aqui a Célia, poder falar com a gente aqui, Célia. Um bom dia, não é, a todos e a todas. Saudar o nosso coordenador dessa frente parlamentar tão importante para o nosso estado do Rio de Janeiro, que é o deputado Munir, grande amigo, irmão, não é? De muitos anos de trabalho. Tem dado uma imensa contribuição para o setor a partir da criação dessa frente parlamentar. Saudar também a deputada Dani Balbi e a todos que compõem essa mesa de trabalho. Dizer que é um dia muito importante, não é, de ser lembrado, Dia Nacional do Cinema Brasileiro. E a minha passagem aqui, apesar de eu fazer parte da frente, eu não pude estar desde o início, justamente por hoje estar tendo a honra de receber no meu gabinete e apresentar os trabalhos da Assembleia Legislativa, dessa turma jovem que me acompanha, que faz parte da Oficina de Teatro de Angra dos Reis, né, sendo acompanhada pelo secretário municipal de Juventude, nosso querido Michael Renan e sua equipe. Queria pedir que vocês também ficassem de pé, para que todos pudessem, né, conhecê-los. Obrigada aqui, né, pela visita. E é muito importante o trabalho também que eles fazem, não é? Fazendo parte do teatro, que através da arte é que a vida, não é, se transforma. E a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês todos, podendo conhecer também os trabalhos que são encaminhados na Assembleia Legislativa, porque, a partir desta informação, eles podem compreender melhor como funciona o processo legislativo, não é, como funciona a política. Então, essas informações e essa passagem, né, no dia de hoje é muito importante. Então, obrigada pela visita de vocês. Parabéns, deputado Munir. Né, eu vou seguir com eles daqui também ao Palácio Tiradentes, onde vai estar acontecendo um evento do Parlamento Juvenil. Né, então, não vou poder estar participando nesse dia importante com vocês dos trabalhos da Frente Parlamentar, mas fiz questão de passar por aqui, né, para estar justificando, né, a minha não participação do evento como um todo, do início ao fim, mas desejando todo sucesso, que vocês continuem, né, à frente desse trabalho tão bonito. Dizer que a Firjan, que nós acabamos também de ouvir, dá uma imensa contribuição. Nós estivemos visitando a unidade que vocês têm,
né, lá em Laranjeiras, e faz um trabalho muito importante com a juventude. Ficamos muito felizes de conhecer essa unidade e desejar, né, a todos sempre muito sucesso, que podem contar aqui com essa frente parlamentar e com esse deputado maravilhoso que é o Munir Neto, à frente, né, desses trabalhos da frente parlamentar. Obrigada, Munir. Desculpa aí, né, ter feito um pouco dessa quebra de protocolo, mas foi por uma boa justificativa, porque os jovens sempre, né, têm preferência, né, em todos os trabalhos. Obrigada e um bom trabalho aí dessa frente. Continuem sempre com essa força que vocês todos, né, merecem e têm aí através desse trabalho do Munir. Obrigada, querido. Obrigado, minha amiga, minha parceira, deputada Célia Jordão, que também faz parte da nossa frente. Fica à vontade, Célia, se você precisar. Nós entendemos o teu compromisso com... Vai lá. Gente, nós temos uma novidade. Nada, você nunca atrapalha. Nós temos uma novidade boa, importante. Estamos criando, em parceria com a Rio Filme, o projeto Filma Aí, Oficina de Cinema para Todos, um curso itinerante pelo interior do estado do Rio de Janeiro. E quem vai falar sobre isso é o Léo, nosso amigo Léo Ed. A bola está com você, Léo. Bom, voltou para mim. Agradecer a todas as falas, agradecer à deputada Célia pela presença. Na verdade, para a gente seguir no que a gente está falando aqui, né, no desenvolvimento dessa indústria tão importante, o primeiro passo é ter gente qualificada, né? Ter uma estruturação, como a Júlia comentou, a gente tem agora o Centro de Referência em Cinema e Audiovisual lá de Laranjeiras, né, do SESI e Senai, onde tem um curso que eu acho maravilhoso. Eu sempre digo que é isso que vai mudar, de fato, o mundo, que é o ensino médio com o técnico, né? O contraturno do médio, ser um ensino técnico, nesse caso já em audiovisual, né? Ou em produção de áudio e vídeo, ou em computação, enfim. Então, esses jovens já saem dali, podendo escolher ir para uma faculdade, claro, seguir o que quiser, mas podem sair já trabalhando, né? E a gente começou a aproximar as empresas do centro de referência. Então, já tem a utilização do espaço, inclusive para pré-produções, né? A Gláucia filmou o filme do Malandro, né, Gláucia? Foi feito lá, né, a pré-produção, o próprio Nosso Sonho também. Então, os alunos já vivem o audiovisual ali no seu dia a dia. E é a estruturação. Oi? Participaram da equipe, eles participam da equipe mesmo, em diferentes funções, né? E, como também foi falado, a gente impacta 68 segmentos da indústria. Então, o audiovisual está longe de ser egoísta. O investimento na gente é um investimento nas cidades. E o que gera pertencimento e autoestima, né? Que é um outro ponto que muda tudo, que é quando a gente começa a ganhar autoestima a partir do pertencimento nos territórios. E como sem gente, né, o audiovisual não vive, a arte, até outros segmentos podem viver 100% de inteligência artificial, mas a gente não. E nesse trabalho de ampliar o que a gente faz aqui na capital, a gente fechou essa parceria, né, com a frente, para a gente fazer uma espécie de experiência, de protótipo, de como a gente espalha, né, essa capacitação pelo Estado, pelos outros municípios. Então, a gente está debatendo aqui em fazer em cinco cidades, nesse momento, um curso de formação em audiovisual, o que a gente está chamando de Filma Aí. Então, assim, é um curso para todo mundo, porque o audiovisual ele precisa ser aberto, ele precisa ser uma indústria aberta, de fato, porque talvez não tenha nenhuma outra indústria tão inclusiva
tão diversa e que precise utilizar essa diversidade para o seu sucesso, né? Porque a gente está falando de pontos de vista, a gente está falando de histórias, então a contação de histórias, ela demanda isso. E o que a gente vai fazer é, a partir desses cursos, ampliar a formação em cinema e audiovisual no Estado do Rio, dentro das vocações e potencialidades de cada município. Não é todo município que vai ter como primeira vocação a produção, não é todo município que vai ter como primeira vocação as locações, né, as film commissions. Então, a nossa proposta aqui em parceria é que os municípios, que a gente faça o estudo e os municípios eles comecem a capacitar a mão de obra para ficar nos municípios, né? É o que eu não lembro quem foi que falou, desculpem, mas essa questão da gente capacita na capital, porque no município muitas vezes não tem, e aí o profissional acaba ficando na capital. E o município, que muitas vezes tem uma potencialidade, não atinge. Então, junto com Taíla e SESI, Senai e Firjan, estamos tentando também estruturar as escolas, né, em alguns municípios que tenham essa potencialidade. Então, a gente está tentando trabalhar com uma visão holística nessa estruturação, de novo, do Estado do Rio. As Film Commissions são muito importantes, não só para a atração de filmagem internacional, mas, antes de tudo, para a gente aqui poder filmar, né? Então, a Rio Film Commission ela atende muito mais as produtoras cariocas do que produtoras de fora. E é isso que ela tem que fazer. Ela tem que facilitar, antes de tudo, a produção das empresas do Rio no Rio. Assim como a ideia da organização da Film Commission estadual é para começar a trabalhar. Então, eu tenho muita honra e alegria em anunciar essa parceria aqui junto com a Frente, que vamos trazer essa estruturação, essa organização até da capacitação nesses 5 municípios em primeiro, e depois a gente vai avançando também em parceria com nossos estudos da CSEC. E, deputado, se o senhor me permite, eu queria sugerir alguns, já que é minha última fala aqui, alguns encaminhamentos, escutando, inclusive a UF também, que eu concordo plenamente com o que foi falado, sugerir que a gente faça aqui nessa casa a próxima reunião desses municípios, desse grupo de municípios que a gente está trabalhando, que a gente possa fazer aqui nessa casa para falar municípios, trazer, claro, a UF, a academia, os formuladores de política pública, a CSEC, os investidores de leis de incentivo e quem traz o fomento, né? Não, sim, a gente tem alguns deles. A gente tem, né? Que temos Volta Redonda, Resende, Búzios, Barra do Piraí, Magé, Niterói, Friburgo, Petrópolis, Cabo Frio, Maricá e Rio de Janeiro, obviamente. Então, assim, temos esses que já assinamos acordos de cooperação técnica, estão dentro desse grupo para discutir junto. Então, eu sugiro que a Frente possa convocar para a gente fazer essa discussão. Acho que, inclusive, a lei do fomento, sendo estadual, pode ser um início de discussão aqui, em paralelo à discussão da reforma tributária, porque isso realmente é importante. A gente não tem mais 2 leis essenciais, que é ICMS e ISS. Daqui a pouco acabou de fato. Então, assim, como é que... E essa é uma oportunidade, né? Como é que a gente faz para criar uma lei de fomento que independa, que seja autônoma, né? Que independa, como a Glaucia falou, de quem está sentado na cadeira. Hoje temos vocês aqui, né? E daqui a pouco, se não tiver ninguém interessado, a gente cai de novo. A gente quer que vocês continuem para sempre. E um último ponto, que pode ser discutido ali e tal, eu acho que a gente precisa entrar como frente nessa discussão da regulação do streaming, porque isso já não é mais o futuro, é o presente. A gente está vendo que é muito maior do que só o audiovisual, né, a regulação do ambiente digital. Então, acho que, pelo menos, a gente se posicionar
né, como Estado do Rio, da mesma forma que a gente fez na cota de tela, eu acho super importante. Tem um relatório da deputada Jandira, né, nesse momento, que é um relatório o melhor que a gente já teve até o momento, né, Glaucia? Enfim, é um relatório que, para a gente, é um relatório possível, né, que a Jandira equilibrou todos os pratos ali, todos os stakeholders ali. Então, a gente tem um relatório muito importante, eu acho que é um momento da gente entrar como Estado do Rio, também para isso ser um fato. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, Léo. Com certeza, vai ter um recesso em julho, voltando do recesso, a gente chama mais uma reunião aqui, uma audiência aqui para tratar desse assunto específico. Nesse momento, gente, eu queria fazer uma homenagem. Nós vamos conceder agora a Quanta Estúdios uma moção de congratulações e aplausos pela contribuição significativa para o protagonismo do nosso audiovisual fluminense e nacional. Gostaria de chamar Marcelo Petrazzi, da Quanta, para receber a moção. Vou entregar a Dani. Momento história. Parabéns. Deputada Dani, a todos os membros da mesa. Realmente tem sido uma viagem bem difícil, mas a gente está trabalhando para isso. Não é de hoje que a gente está tentando alavancar a infraestrutura do Rio de Janeiro, mas, assim, eu tenho visto com bons olhos e eu acho que logo, logo a gente vai ter um horizonte muito, muito bonito. Estamos com planejamento de terminar o novo complexo da Quanta em março do ano que vem. Quero poder trazer aqui para vocês que a gente vai ter um lugar único, onde a gente vai poder desenvolver todas as nossas artes possíveis, mas, assim, até lá a gente ainda tem muita estrada. Bom, gente, é isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Nós já estamos quase chegando no final, gente. Mas nós temos mais uma novidade importante. Amanhã, eu e a deputada Dani Balbi vamos dar entrada na LERJ, aqui nessa casa, do projeto de lei Filma Rio, uma iniciativa inédita de rebate fiscal para atrair produções internacionais para o nosso Estado. As produtoras internacionais que quiserem vir ao Estado do Rio filmar, poderão estruturar parcerias com produtoras sediadas no Estado e receber de volta o percentual das despesas elegíveis gastas no nosso Estado. Esse projeto deve atrair bilhões de dólares por ano e gerar emprego e renda para os profissionais do audiovisual fluminense. Isso é uma grande demanda e um sonho antigo, né, de quem trabalha no audiovisual. A Dani vai estar falando mais um pouquinho sobre esse projeto. É isso mesmo, Munir. Antes de tudo, eu queria reconhecer as parcerias que a gente faz nessa casa, porque elas entregam para a população fluminense o que há de melhor em termos de legislação, de regulamentação, porque envolvem muitos esforços. E aqui, queria pedir licença
para parabenizar as nossas assessorias que trabalharam conjuntamente. Na verdade, a gente, a partir do meu gabinete, tinha elaborado um projeto de lei que ficou suplantado pela iniciativa proposta pelo gabinete do deputado Munir. E o Rafael, que é o assessor dele, que elaborou essa lei, obviamente em conjunto com outros assessores e ouvindo especialmente, porque é um roteirista, alguém que participa diretamente do setor audiovisual, ouvindo os representantes da sociedade civil e, obviamente, o projeto de lei incrementado, elaborado conjuntamente, entrega a possibilidade de nós, conjuntamente, os nossos gabinetes, porque não somos só a Dani Balbi, nem o Munir Neto, mas são os gabinetes e os gabinetes nesse diálogo produtivo com a sociedade civil que entregam aquilo que nós compreendemos depois desse processo de acúmulo, que é o melhor programa de tax rebate, que é de abatimento fiscal para reembolso e fomento da produção audiovisual no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, basicamente, o Filma Rio, ou o nosso projeto de lei que estabelece o Filma Rio, é uma iniciativa que constitui um programa para atrair empresas sediadas fora do Rio de Janeiro, em outros estados, outros entes da federação e também em outros países. E tem alguns requisitos básicos, né? Eu vou tentar resumir aqui os requisitos básicos da legislação, para que a gente possa entender melhor o desenho e entender a importância, a relevância e o grau acentuado de incidência dessa nossa legislação no ambiente de negócios ou na produção audiovisual feita aqui no Estado do Rio de Janeiro. Basicamente, ela estabelece que produções elegíveis terão que se cadastrar num sistema que fica a cargo do governo estadual, do Executivo do Estado do Rio de Janeiro, construir e promover, e esse cadastro vai discriminar as despesas elegíveis. Na verdade, o estabelecimento das despesas elegíveis para que a gente possa, para que as produtoras que vêm filmar de fora do Rio de Janeiro vai ser construída a cargo do Executivo, e as empresas proponentes ou intervenientes, elas vão se cadastrar a partir do programa. Então, ela estabelece duas iniciativas, né? A iniciativa dos produtores e das produtoras que não estão baseadas no Estado do Rio de Janeiro, de se articularem com artistas ou produtoras independentes do Estado do Rio de Janeiro, e estabelece a iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro de construir o programa Filma Rio. E o que portanto, o Executivo deve fazer? Estabelecer a fonte de fomento, que, num primeiro momento, deve vir de algum fundo estadual ligado à cultura, mas provavelmente, na elaboração da lei, a gente espera que o próprio recurso diretamente empregado através dessa iniciativa sirva para fomentar a iniciativa, e vai estabelecer quais são as despesas elegíveis e o formato da absorção dessas propostas, no montante de 5 milhões, que parece que é muito, mas estabelece o patamar mínimo, e 5 milhões para uma produção audiovisual de longa-metragem, longa-metragem, documentário ou ficção, é basicamente, enfim, o padrão, né, o mínimo. E, a partir daí, a gente tem outros requisitos mínimos, né, quer dizer, estabelecer que pelo menos 1/3 dos artistas do corpo produtor seja baseado no Rio de Janeiro há 2 anos, e que a empresa que vai ser associada à empresa que está vindo de fora também seja estabelecida no Rio de Janeiro há 2 anos, né? E que estabeleça como lugar diegético o Estado do Rio de Janeiro. Outro requisito mínimo é que seja filmado, pelo menos 10% do total dos takes das filmagens seja realizado aqui no Rio de Janeiro, ou seja, a filmagem, o espaço diegético vai ser no Rio de Janeiro, o desenvolvimento das ações que vão em tela será no Rio de Janeiro, mas, para além disso, concomitantemente, a filmagem deve ser realizada, a captação desses takes deve ser realizada em locações no Estado do Rio de Janeiro, né, que são duas coisas distintas para quem não é da área, para ficar mais explícito.
Esses são os requisitos mínimos. Aí tem outros requisitos adicionais. Cumpridos os requisitos mínimos, as produtoras, a produtora interveniente, as produtoras responsáveis, vão poder ter como reembolso até 20% do que investiram. 20% do mínimo, no caso de 5 milhões, é 1 milhão, se eu não estou equivocada. Né? Mas, obviamente, 20% do total que investem. Isso é muito atrativo. Cidades no mundo inteiro já têm legislações muito parecidas e isso tem um impacto enorme no aquecimento da indústria audiovisual localizada, baseada nessas localidades. Mas há requisitos adicionais, como contratar produtores, no caso, realizadores, diretores ou roteiristas, aqui baseados no Estado do Rio de Janeiro há pelo menos 2 anos, o que aumenta percentualmente a possibilidade de reembolso, né? O alargamento da filmagem em locações baseadas no Rio de Janeiro para até 30%, que aumenta, inclusive, a possibilidade de requisito percentual do reembolso. A possibilidade de contratação de mulheres, pessoas LGBTQIA+, negros, enfim, a diversificação do corpo técnico, tudo isso vai possibilitando um aumento gradual no requisito e no pedido de reembolso, que pode chegar a 30%. 30% não é um percentual desprezível, é um percentual muito significativo. Então, você filma, investe no Rio de Janeiro, investe numa produção com mínimo de qualidade, né, pensando os valores mínimos para serem aportados, você pode investir mais no Rio de Janeiro e cadastrada no programa. 6 meses depois de feita a análise dos gastos que estão no rol de gastos possibilitados para reembolso, a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro aprova não só o seu cadastro, mas o reembolso e reinveste na própria produtora até 30%, caso ela tenha cumprido os requisitos mínimos e os requisitos adicionais, para que ela possa, inclusive, continuar se sustentando e produzindo aqui. É muito significativa a avaliação que a gente tem dessa iniciativa, é que ela não só reaqueça o parque dinâmico da atividade cinematográfica, mas que ela incentive a formação de novos agentes produtores, realizadoras e realizadores do audiovisual, e não só aquelas e aqueles que já estão, de certa maneira, empregados ou que têm nomes consolidados na cadeia do audiovisual, mas que, inclusive, por conta dos requisitos adicionais, promova um aquecimento e uma oxigenação dos proponentes, dos produtores, realizadores do audiovisual aqui no Rio de Janeiro. É muito significativa, a lei está muito bem escrita, viu, Rafael? Parabéns. E eu tenho muita alegria de ser uma das proponentes, assinar essa lei. Parabéns, Munir, pela sua iniciativa, capacidade. E eu tenho absoluta certeza de que será a iniciativa popular, a força, a pressão das organizações civis que representam os diversos setores do audiovisual, que fará com que a lei, uma vez protocolada, tramite com celeridade nessa casa, o que é mais difícil, quer dizer, produzir uma lei de qualidade que atenda às necessidades do setor, que observe as possibilidades de adequação como essa, que seja efetiva, e eu tenho absoluta certeza que essa legislação, ora, cumpre os compromissos, é um passo muito significativo e é um esforço hercúleo empregado. Mas, do ponto de vista do processo legislativo, onde entra a política, há um outro trabalho que inicia agora. E o nosso trabalho de propor, ele precisa do gás das organizações da sociedade civil, que, junto conosco, fazem pressão e constituem campanha contínua, não só sobre os deputados dessa casa, a mesa diretora, para que o projeto ande de forma célere, para que as contribuições, através de emenda que venham, sejam para aprimorar o projeto e não para embarrear o projeto. E depois disso, mais outro trabalho, aí sim, é de sanção do governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, nós contamos com vocês, como contamos sempre. Obrigada.
Obrigado, deputada Dani Balbi. Realmente é um projeto que foi escrito a 7 mãos, né? Claro, o Rafael teve uma participação importante, toda a nossa assessoria, como a assessoria da Dani, e ouvimos todos os atores importantes para que a gente possa avançar nesse tema. Então, esse projeto de lei nosso, Filma Rio, com certeza vai ser protocolado e depois nós vamos trabalhar em parceria com vocês para que possa colocar em pauta rapidamente, ser votado, aprovado e sancionado pelo governador e regulamentado pela Secretaria de Cultura, que é o mais importante. Gente, nós estamos quase chegando ao nosso final, mas vamos abrir a palavra agora para quem de vocês queiram fazer o uso da palavra. Levanta a mão, a Raquel vai levar o microfone, se tiver alguém querendo fazer uso da palavra. Ninguém. Bem, boa tarde, eu sou Ailton Franco, diretor do Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, que realizou esse ano sua 34ª edição, através também do apoio da Rio Filme, no seu edital de audiovisual carioca, do Programa Nacional Aldir Blanc, encaminhado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, teve patrocínio do Itaú, e é um festival, como disse, determinado para o curta-metragem, e eu soube desse programa que estão lançando de incentivo à participação de talentos de realizadores e produtores no mercado nacional e internacional, mas, falando com o Rafael, eu fiquei muito atônito porque só é direcionado ao longa-metragem. E eu venho aqui levantar que é muito importante também incentivar o curta-metragem, os novos realizadores de curta-metragem, que aí que está a cerne, a base de toda a renovação da indústria audiovisual e que é mutuamente necessária. Então, assim, como eu soube agora, parabenizo essa função, mas eu também, como ainda está na fase de regulamentação, eu acho muito importante a presença de curta-metragistas, principalmente nos grandes festivais, como o Rafael falou, tem uma lista de festivais que é elaborado pela Ancine, e assim, eu acho que, por exemplo, você teve filmes esse ano que teve no Festival de Clermont-Ferrand, que é o principal festival direcionado a curta-metragem do mundo, em que não tinha incentivo, tinha produções do Rio de Janeiro, como tem também, às vezes, produções de curta-metragem no Festival de Cannes, de Berlim, de Veneza, de Sundance. Então, assim, é importante também incentivar o curta-metragem. Eu falo isso não em causa própria, porque eu já nem produzo tanto de curta-metragem, mas de um setor e de uma área que eu realmente represento há muitos, muitos anos e continuarei fazendo isso. Obrigado. Mais alguém, gente? Pessoal, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer a TV Alerj, agradecer a todos os funcionários da casa, agradecer a nossa assessoria, minha e da Dani Balbi. Agradeço a presença de todos e todas e reafirmo o nosso compromisso com o diálogo e com a criação de políticas cada vez mais fortes para garantir que o audiovisual do nosso Estado seja sempre destaque no Brasil e no mundo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Valeu, gente!